Eu quero falar o seguinte sobre a babá. Não conheço a babá, mas eu e uma amiga minha, muito amiga, muito querida, muito amada, que mora em Portugal, não é brasileira não, tá? Ela mora em Portugal. Nós conversamos outro dia sobre abusos, né, gente? As crianças. Putz, essa babá, se de repente ela tem um amigo, ela fala que está cuidando do bebezão, a mãe não tá nem aí, e ela tem um amigo, e de repente o amigo é um abusador. Tem 50% de chance de ser um abusador e de não ser um abusador. E olha, a resposta tá aí. Se minha amiga tem um tino assim, sabe? Vai longe. E eu também, gente, porque como eu fui abusada, a gente sempre pensa por esse lado. Porque, gente, quando há facilidade, quando há facilitação, quando o abusador está com a faca e o queijo na mão, é assim, ó. Ele é uma criança, ele se expressa muito mal ainda, né? Talvez se a mãe e as irmãs conversassem bastante com ele, talvez ele tivesse um vocabulário bom, mas ele não tem, porque ninguém dispensa atenção para ele. A mãe não quer ter esse trabalho que é prazeroso demais de ensinar a criança a falar direito. Bom, a mãe, na realidade, não ensinou a criança nem soprar ou assoprar a velhinha de aniversário. O menino na velhinha. E no bolo. Então, gente, isso é preocupante, sim. Porque, gente, o abusador, ele está em todos os lugares onde tem crianças. E ele não avisa que é abusador. Na maioria das vezes, ele não tem cara de abusador. Até a minha amiga me falou o seguinte: é que a babá tem aqui até a padaria comprar alguma coisa e fala pro amigo, fica aí, eu já volto. Gente, segundos é suficiente, ou são suficientes para um abuso, né? E para um trauma que vai acompanhar uma criança para o resto da vida. Essa criança vai se tornar adolescente, vai se tornar adulto, vai se tornar pai ou mãe, vai se tornar avô ou avó, e tem sempre esse peso na cabeça, no coração. Tem, gente, não adianta falar, eu sou uma pessoa resolvida, eu não penso mais sobre o assunto, é como se não tivesse acontecido nada comigo. Como? Se não tivesse acontecido nada comigo. Aconteceu. Infelizmente aconteceu e faz parte da minha história. O medo, o pavor, né? Não poder falar com ninguém, também por medo, por não saber a reação das pessoas. Gente, tanta coisa, né, que eu não lembro, mas tudo que aconteceu comigo em relação aos abusos, eu infelizmente, mesmo não querendo, eu me lembro. Então, gente,
não vamos facilitar para o abusador. E outra, não existe só abusador do sexo masculino. Não. Existem muitos abusadores, muitas abusadoras também. E não é só com meninas ou só com meninos, com meninos e meninas. Então, quem tem criança, gente, por favor, cuidem muito. Eu não posso culpar meus pais pelo seguinte, porque era pai da minha mãe. A minha mãe é a melhor pessoa do mundo. E tanto a minha mãe como os irmãos e irmãs da minha mãe idolatravam esse avô vagabundo sem caráter que eu tive. Acho que nunca passou pela cabeça deles que o próprio pai poderia fazer isso com uma neta. Né? Então, gente, muito cuidado, né? É lógico, eu tenho meu marido. Minha neta fica aqui comigo. Ela ama o avô. Vira e mexe, ela me deixa, mas está lá com o avô. Eu conheço o caráter do meu marido, mas mesmo assim eu estou sempre junto. Sabe? Eles estão na sala brincando, eu estou ali junto, às vezes saio, vou colocar alguma coisa no fogo e já volto. Não, eu confio muito no meu marido. Eu confio muito. Mas, gente, a gente tem que estar sempre ligada em caso de criança, tá? Eu tenho uma amiga, ela é dentista até. Ela trabalha no consultório dela e os filhos sempre ficavam com um pai que tinha uma flexibilidade no trabalho dele, uma flexibilidade maior. E ela sempre dizia, eu deixo, mas eu fico preocupada, toda hora eu apareço. Ela tá errada? Não. Ela tá certa, gente. Por quê? Normalmente, também nunca aconteceu nada, mas normalmente o abusador está por perto. Nem sempre é um estranho. Às vezes é o próprio pai, às vezes é o próprio irmão, às vezes é o próprio filho, às vezes um vizinho, né? Normalmente a gente que sabe da rotina da casa. Então, gente, olhos abertos, sempre, né? Olhos abertos, sempre. Eu vi um caso outro dia que eu fiquei apavorada, de um pastor e de uma pastora, um casal de pastores que insistiam muito para a amiga para deixar a menininha dela ir para casa dela, menininha de 5 anos, porque a menininha era muito amiga da filhinha do casal de pastores. E a menininha, tadinha, morria de vontade de dormir na casa da amiguinha. A mãe deixou, mas a mãe não ficou muito tranquila. E aí no dia seguinte a mãe foi buscar a menina, tudo. A menina começou a contar para a mãe o que o tio, o que era o pastor havia feito com ela, gente. Ele abusou dessa menina, literalmente, sabe? Tanto é que a mãe está processando o casal. Por quê? O pastor fez isso com a cooperação da pastora, da esposa dele. Ela sabia o que eles estavam fazendo, ela sabia. Menininha de 5 anos. Né? Então, uma criança perde a inocência com 4, 5 anos por causa de monstros. Né? Tá lá, pastor,
pastor, uma pastora, quem vai desconfiar, né? Não é só pastor e pastora não, gente, tem muitos padres, tem muitos religiosos de outras religiões, tem parentes, familiares, vizinhos, como eu já falei, amigos, colegas. Olhos abertos, gente. Quem tem criança, por favor, sempre em alerta, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus.